Olá pessoal, sou Raquel Pelacani, professora de História. A gente hoje vai dar continuidade aos nossos estudos, vamos falar dos Estados Unidos da América durante o século XIX. Alguns aspectos muito importantes que aconteceram no país, né? Marcha para o Oeste, Guerra de Secessão, a questão da escravidão nos Estados Unidos. Isso tudo vai ser importante porque vai influenciar em muitos aspectos até aqui na política brasileira também, ok? Bom, a situação dos Estados Unidos no século XIX é a seguinte: um país independente desde o século XVIII, desde 1776, tá? E uma república, ok? Bem, para começar, a gente tem que falar da Marcha para o Oeste, né? Lá desde as 13 colônias, os Estados Unidos, né, como colônia ainda da Inglaterra, era apenas essa tripinha aqui entre os Montes Apalaches, tá? Que é uma serra que tem aqui, e o Oceano Atlântico, tudo bem? Só que se a gente olhar o mapa dos Estados Unidos hoje, a gente vai ver que os Estados Unidos eles vão do Oceano Atlântico até o Oceano Pacífico. Então, em direção ao oeste, houve uma grande marcha, uma grande migração, podemos dizer, né? Uma interiorização desse território, ok? Bom, como eu falei, entre os Montes Apalaches e o Atlântico, marcha para o oeste em direção ao Pacífico, e essa marcha para o oeste ela foi conquistada a partir de duas vias, uma via pacífica e uma via bélica, uma via conflituosa. Então a gente tem, pela diplomacia, né, uma via pacífica, os Estados Unidos conseguem adquirir os territórios da Louisiana em 1803, da Flórida e do Alasca, tá? Flórida em 1819 e Alasca mais recentemente em 1867. E por vias bélicas, ou seja, por vias conflituosas, os Estados Unidos conseguiram tomar muitos territórios que eram do México, ok? Beleza. Então, inicialmente, a gente vai ver essas questões, esses territórios que foram adquiridos a partir de uma diplomacia, tá? Bom, Louisiana, vamos começar. A Louisiana era dos franceses, tá? Mas quando a França perde o Haiti, passa por grandes dificuldades financeiras, certo? E não consegue manter o território protegido, né? E aí, no início do século XIX, acabaram vendendo a região da Louisiana para os Estados Unidos por 15 milhões de dólares. Então, houve uma venda territorial mesmo, ok? Da França para os Estados Unidos. Ou seja, não teve guerra, não teve conflito nenhum. Foi bom para os dois lados. A Flórida já foi vendida para os Estados Unidos por 5 milhões, tá? A Flórida ou Florida era da Espanha, certo? Era uma colônia espanhola. Em razão das dificuldades que esse país enfrentava na Europa, afinal de contas, né, o processo de independência dos países da América Espanhola, né, a Espanha vende a Flórida para os Estados Unidos por 5 milhões, mais um território conquistado por vias pacíficas, ok? Para terminar, os russos vendem o Alasca para os Estados Unidos por 7,2 milhões de dólares, né, por causa do temor de que a região fosse invadida pelos britânicos, tá? A Rússia tá lá enfrentando vários conflitos e ela se livra de um problema e acaba ganhando dinheiro com isso. Eu sei que é difícil imaginar, né? Se você olhar o mapa mundi assim na sua frente, você vai ver lá no seu cantinho esquerdo, né, o Alasca, e lá no seu cantinho direito, a Rússia. Mas, gente, apesar de algumas pessoas dizerem que a Terra é plana, a Terra é redonda. Então, tipo assim, olha aqui. Alasca, Rússia. A galera tá, ó, um pertinho do outro, separado apenas por um estreito chamado Estreito de Bering, entendeu? Então, assim, é um território muito próximo, tanto da Rússia quanto dos Estados Unidos. Aí aqui eu coloquei, né, as 13 colônias originais, 13 colônias já um pouco mais interiorizadas, região da Louisiana, olha só como é grande essa região, né, região cedida pelo México, isso aqui mais tarde, Texas também, o Oregon, Flórida aqui no Oceano Atlântico, enfim. E aí os Estados Unidos, eles começam a se organizar e começam a virar, a constituir o território que a gente conhece hoje, ok? Beleza, agora vamos ver os territórios que foram adquiridos a partir de guerras, né, por vias bélicas. Bom, a gente tem sempre Estados Unidos contra México, tá? Primeiro, Revolução do Texas. O Texas era do México, ok?
Colonos americanos que viviam lá no México começaram a reclamar com a administração mexicana do Texas. Começaram a desejar novos direitos e tal, se rebelaram e declararam a independência da região em 1836. É claro que com todo o apoio dos Estados Unidos. Então, aqueles colonos que estavam lá tiveram apoio do próprio governo para isso, né? E aí o Texas, né, obviamente, acabou indo parar nas mãos dos Estados Unidos. O interesse dos Estados Unidos por novos territórios mexicanos, que hoje equivalem principalmente à Califórnia, né, e a anexação do Texas levaram as duas nações à guerra. É interessante a gente parar para pensar, né, se você pega as cidades da Califórnia, os bairros da Califórnia, os nomes, eles são todos latinos, né? Malibu, Santa Mônica, Santa Bárbara, Los Angeles, os Anjos, né? Tudo muito latino realmente, porque aquilo ali era tudo do México, tá? Que os Estados Unidos no século XIX acabaram tomando. A gente tem mais uma guerra, que é a Guerra Mexicano-Americana, aqui já um pouco mais avançada, né, de 1846 até 1848. A guerra foi finalizada com a assinatura de um tratado chamado Guadalupe Hidalgo. E esse tratado deu, né, obviamente, a vitória para os Estados Unidos. Financeiramente, cara, era muito difícil encarar os Estados Unidos numa guerra, sabe? Ainda mais o México, que estava passando por algumas dificuldades aí no século XIX. Os americanos assumiram a posse de um grande território, estabeleceram as fronteiras entre os dois países no Rio Grande. O México foi indenizado em 15 milhões de dólares pelo governo americano, né? E teve uma dívida de 3,2 milhões perdoada, ou seja, totalizando aqui, ó, 18,2 milhões de ganhos. Por isso que muita gente diz assim, o México, ele foi obrigado a vender seus territórios para os Estados Unidos. Tipo assim, vendeu, mas por obrigação. Bom, foi exatamente isso, porque vendeu porque no fim da guerra o tratado era esse, tem que vender, mas pelo menos ganhou financeiramente com isso, tá? Aí a gente tem aqui o mapa atual dos Estados Unidos com o México, que tá aqui em verdinho. Repara só, né? Estados Unidos e em vermelhinho, área incorporada aos Estados Unidos ao fim de 2 anos de guerra. É essa área aqui. E em 1845, a anexação do Texas, a guerra que a gente tinha visto anteriormente. Então, Estados Unidos, guerra... Revolução Texana e aqui a Guerra Mexicano-Americana, tá? E aí a gente já está formando esse território. Mas pensa comigo, gente, tem um problema aí. Esse território aqui, ó, novo, ele é muito vazio. É muito vazio. Então eu preciso povoar para garantir a posse desse território, tá? Então essa era uma preocupação constante do governo americano. E por isso, né, começou realmente uma marcha física para o oeste, a partir de uma lei que o Abraham Lincoln cria em 1860, a lei do Homestead Act. Esse negócio era fabuloso, assim, era o seguinte, foi anunciado no mundo todo que os Estados Unidos iam vender terra a preço irrisório, tipo assim, era centavos a terra, centavos, mas tinha venda, tá? Não era doação, não. Aí, assim, você imagina, faz uma cadeia de pessoas aqui, tá? Enfileiradas. Aí eu tenho gente a pé, montado no cavalo, gente de bicicleta, gente numa charrete, numa carruagem, não sei o quê. E aí eu tenho um vasto território todo cercadinho já, assim como se fosse com uma corda, né? Vários quadradinhos, tudo vazio. Cada pessoa dessa fila tem uma bandeirinha na mão. Um cara vai lá, dá um tiro pro alto. Quando ele atira, sai todo mundo correndo, cada um entra num quadradinho daquele, enfia uma bandeira e fala, pronto, esse território é meu. Foi exatamente assim que aconteceu em vários momentos, assim. Então é por isso que quando você olha o mapa dos Estados Unidos, vou até voltar, tem muitas fronteiras que são retinhas. Não são fronteiras naturais, são fronteiras forçadas, de divisão, de maneira, né, eu vou colocar uma corda daqui até lá e eu vou fazer uma fronteira. Então, olha só, quanto mais pro oeste eu vou, mais fronteiras retilíneas eu tenho. Aqui não, aqui são as fronteiras originais das 13 colônias que respeitam uma serra, um rio, né? Aqui para cá já é uma situação diferente.
Bom, falei do Homestead Act, venda de lotes de terra por preços irrisórios, ou seja, preços muito baixos, desde que o comprador assumisse o compromisso de morar e plantar em sua propriedade durante no mínimo 5 anos, ou seja, para garantir que o cara vai ficar ali. Aí eu tenho a chegada de irlandeses, italianos, nossa, gente de tudo que é canto do mundo, tá? Não só americanos, mas pessoas de outros países que queriam melhores condições de vida também. São aquelas imagens, sabe, daqueles peregrinos, aquelas pessoas, né, aquela coisa meio velho oeste, né, aqueles filmes de western que a gente vê, né, e aí os índios estão lá, e aí a gente vai ter aquela coisa das guerras contra os índios, coisa e tal, porque afinal de contas as terras são, em muitos momentos, povoadas por populações indígenas, certo? Beleza, e aí? Um outro aspecto dos Estados Unidos no século XIX é a Guerra Civil Americana, que também é chamada de Guerra de Secessão. Vamos entender essa palavra? O que é uma secessão? É quando um pedaço do território quer se separar do todo, né? O sul dos Estados Unidos queria se separar do resto dos Estados Unidos. A gente vai entender por quê, né? Quais são os antecedentes do conflito? O que aconteceu para que o sul desejasse isso? Bom, vamos lá. O que está rolando? Está rolando a marcha para o oeste. Isso a gente já sabe, né? No século XIX. Esses estados que estão surgindo, eles são o quê? Abolicionistas. Vamos lembrar da nossa aula de Revolução Americana, quando os Estados Unidos se tornam independentes? O norte nunca teve escravos, continuou sem ter. O sul sempre teve escravos e continuou tendo. Então, os Estados Unidos é um país que, nesse tocante, ele é completamente o quê? Completamente heterogêneo. Completamente heterogêneo. Porque eu tenho mão de obra escrava em alguns territórios e mão de obra livre em outros. E os territórios que estão surgindo no momento do século XIX, mais atualizado, eles são todos abolicionistas, ok? Os territórios do Oeste. O número de deputados abolicionistas e escravistas era muito desigual, causando desequilíbrio no Congresso. A qualquer momento, a abolição da escravidão poderia acontecer. Bem, aí, antes até da Guerra Civil estourar, ainda estou nos antecedentes, tá? Em 1820, é elaborado o tal do Compromisso do Missouri. Que diabo é isso, gente? Isso aqui foi uma tentativa desesperada dos estados do Sul em tentar reverter esse desequilíbrio no Congresso, tá? Para tentar reverter o desequilíbrio entre abolicionistas e escravistas no Congresso, os estados do Sul propuseram o Compromisso do Missouri, que estabelecia o quê? Todos os estados americanos criados ao sul da latitude 36 graus deveriam adotar a mão de obra escrava. Então ele está forçando uma barra para que os novos estados do Oeste sejam escravistas. Porque se a maioria no Congresso for de pessoas que são a favor da escravidão, a escravidão não vai acabar, né? O medo deles é esse. Óbvio que a maior parte desses estados não adotou o escravismo. Gente, Revolução Industrial, sabe? Escravidão atravanca a economia, sem a gente falar na questão social, na questão humanitária. Se você for pensar só no dinheiro, a escravidão atrapalha, né? Ainda mais um estado novo que está surgindo. Isso gera alguns conflitos, o Compromisso do Missouri foi completamente cancelado, mas eles não desistiram, tá? 30 anos depois ainda tem o tal do Compromisso Clay, né? Uma nova tentativa de reparar esse desequilíbrio no Congresso entre deputados, escravistas e abolicionistas. O Compromisso Clay dizia: todos os estados americanos criados ao sul da latitude 36 graus poderiam adotar a mão de obra escrava caso desejassem. E mesmo assim não deu certo, né, gente? Porque ninguém desejava. É uma forçação de barra tremenda. Essa nova tentativa foi também fracassada, os estados não aderiram a essa condição. Compromisso Clay igualmente cancelado, certo? E aí, a gente tem as eleições de 1860. Vou até beber um gole d'água. Isso aqui é importante, porque essas eleições, elas tinham um candidato que representava os estados do norte, Abraham Lincoln, que queria o seguinte: se eu vencer,
acabou a escravidão nos Estados Unidos. Não vai ter mais escravidão em estado nenhum. O Sul se desesperou. Do outro lado, eu tenho Stephen Douglas, que representava os estados do Sul e dizia o seguinte: vou manter a escravidão. No Sul, pelo menos. E aí, o Stephen Douglas, né, assim, essa galera aqui, falou o seguinte: olha, se o Abraham Lincoln vencer, a gente vai decretar a secessão. Nós não vamos mais fazer parte dos Estados Unidos. Nós seremos os Estados Confederados do Sul. Vamos nos separar e virar um país independente. Então, a situação era crítica. Tudo dependia das eleições. As eleições aconteceram e, adivinhem só, o Abraham Lincoln venceu. Né? Tinha muito mais apoio. E a primeira coisa que ele fez foi decretar o fim da escravidão. E aí? A galera do Sul decretou o quê? A secessão. Inicia-se nos Estados Unidos uma guerra chamada Guerra Civil Americana. Civil, porque é dentro de uma mesma civilização, é americano contra americano, tá? Ou Guerra de Secessão, como também é chamada, ok? Aqui, esse é o Abraham Lincoln, eu falo assim, dessa questão, né? Que com a candidatura dele, os estados do Sul temeram perder a mão de obra escrava. Norte declarou guerra aos estados do Sul para evitar essa secessão. Inicia-se assim o conflito mais sangrento dos Estados Unidos. A Guerra de Secessão durou de 1861 até 1865, tá? Foi super sanguinária, assim, foi muito, muito braba mesmo. E o Norte ganhou de lavada, né? Tinha superioridade tecnológica, tinha superioridade financeira. Nossa, os estados do Sul foram massacrados. Além disso, as tropas nortistas eram mais numerosas e melhor treinadas. Tinha dinheiro, né, gente? Com esse resultado, acontece o quê? A abolição da escravidão. E o Sul vai ter que engolir esse negócio, né? A secessão do Sul não acontece porque eles perdem a guerra, ok? Beleza, eu trouxe aqui para vocês o trecho de um livro de um historiador especializado em História das Américas, chamado Leandro Carnal. O cara é famoso, tá aí na mídia, vocês de repente conhecem. E ele no livro chamado História dos Estados Unidos, das origens ao século XXI, esse livro é muito bacana e é referência em muitos concursos. Eu trouxe esse trecho aqui para a gente poder analisar. Vamos acompanhar comigo. Para uma comparação breve, morreram mais de 600 mil norte-americanos na Guerra Civil. Já na famosa Guerra do Vietnã, o número de baixas oficiais foi de 58 mil mortos. O conflito também serviu para criar o mito de Lincoln como grande estadista defensor da liberdade, forjar certo sentimento de identidade nacional baseado na superioridade do mundo do Norte, abrir caminho para o surgimento de determinadas leis comuns e definir a trilha histórica de um país unificado a partir das armas. Então, muitas das características dos Estados Unidos hoje se consolidaram durante a Guerra Civil Americana. Uma análise brilhante do Carnal aqui, que eu acho que eu não poderia deixar de trazer, tudo bem? Bom, para a gente concluir, nessa situação aí dos Estados Unidos no século XIX, eu quero traçar uma comparação com vocês entre o Norte e o Sul dos Estados Unidos, tudo bem? Apesar de não ter mais escravidão, a sociedade tem, por opinião, o escravismo. Então a gente tem, assim, muito preconceito no sul do Brasil, no sul dos Estados Unidos, né? Norte, sociedade abolicionista, Sul, sociedade escravista. Norte, sociedade urbana, Sul, sociedade rural. Norte, indústria, Sul, agricultura. Norte, mão de obra livre e assalariada. Sul, mão de obra escrava africana, pelo menos até 1865, que é o fim da Guerra Civil. Norte defendia o protecionismo e o Sul defendia o livre-cambismo, né? Norte, criação de linhas férreas para integrar a nação, até porque o Norte está fazendo mercadoria, tem indústria, ele quer vender para o Sul. Essa mercadoria tem que chegar até o Sul, né? E o Sul é contra essa integração, então o ranço do Norte ficou, tá? O Norte defendia uma integração financeira e é claro que o Sul era contra. Características clássicas, historicamente construídas de quê?
Norte, colônia de povoamento da Inglaterra. Sul, colônia de exploração da Inglaterra. Então, é muito interessante que o jeito que o território foi colonizado marcou o sucesso econômico ou o atraso econômico daquele território, certo? Por isso que a gente tem que estudar história para a gente poder compreender a situação, né, atual das coisas, dos países, né, das reações humanas. Bem, espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Só para a gente ter um panorama aí dos Estados Unidos no século XIX. E a gente se encontra na semana que vem. Tchau, tchau!